Para quem não me conhece, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para conseguir destravar o seu negócio. E eu tô falando baixo porque eu tô bem cansada hoje, mas vai dar tudo certo, vamos lá, né? Eu gosto de trazer bastante a realidade da minha vivência, porque fica mais fácil enxergar como as coisas podem ser mais leves, mais fáceis, apesar do cansaço, porque normalmente as pessoas que falam comigo, elas têm uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa fantasia de que se a gente fizer o certo, supostamente o certo, não sei bem, seguir frases mágicas e colocar em prática coisas mágicas que as pessoas aprendem, né? Então elas têm a sensação, se eu aprendi, então nunca mais eu vou ter problema. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem muitos problemas a vida inteira. A vida é de altos e baixos e ela serve para nos ensinar. Então, não se trata de ter ou não ter problemas, se trata da gente aprender a lidar com as situações. Então, antes que a gente desmotive, antes que a gente desista dos nossos sonhos, antes que a gente se condene por não ser bom o suficiente, ou que a gente se julgue incapaz de fazer alguma coisa porque está dando problema, a gente precisa entender que o problema existe naturalmente. Independente da gente ser boa ou ser ruim, sempre vai existir problema. Mas a gente precisa botar na nossa cabeça que o que torna mais fácil a vivência é a maneira que a gente vai lidar com os problemas. Essa maneira de lidar é justamente o que eu chamo de gestão emocional. Então, o fato de eu ser psicóloga fez com que eu trouxesse para os negócios e para as empresas, que é o meu chão, eu trabalho com isso desde 2010, trouxesse esse lado mais gerenciamento emocional para tornar toda essa vivência do empreendedorismo mais leve, né? Porque a gente sabe que boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando, a gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio, e fora o empreender ser um desafio, tem várias outras questões envolvidas, como muitas vezes falta de dinheiro, instabilidade do mercado, lidar com pessoas, família, filhos chorando enquanto a gente está aqui fazendo a live. Então, tudo isso, querendo ou não, a gente pode até não perceber ou pode até não admitir, mas tudo isso afeta o nosso desempenho profissional. Tudo vai afetar, porque somos humanos, e muitas vezes eu ouvi nas seleções as pessoas dizendo assim, não, porque eu sei separar bem. Quando eu entro numa empresa, meu lado pessoal fica lá fora, o meu profissional é aqui dentro. Não existe isso na prática. Nós somos humanos, né? Nós não somos duas pessoas separadas, a não ser que a gente tenha algum transtorno de personalidade, o que não é o caso. Por exemplo, eu tô aqui, obviamente que eu não consigo me concentrar completamente porque ali estão os berros. Então, como sou controladora, eu preciso tentar entender o que está acontecendo. Mas provavelmente é porque o James trancou a porta e ela quer vir para cá para ficar comigo. Mas vamos lá, vamos tentar me concentrar. Mas eu justamente trago essa realidade, então eu falei que eu tô cansada, tô mostrando a minha filha real aqui, para vocês entenderem que isso não precisa me parar, isso não precisa me tirar do foco que é fazer live, isso não precisa me tirar o compromisso. E vão ter vários momentos na vida que a gente não vai estar bem, e tá tudo certo. A gente vai descansar, a gente vai tirar uma folga se puder, se não puder a gente vai seguir a nossa rotina, talvez um pouco mais lenta, mas a gente vai continuar, tá? As coisas não precisam nos derrubar. E esse é o meu propósito com vocês. Será que acontece conflito nas empresas de vocês? Será que existe conflito? Às vezes, até quando aparentemente não existe conflito, existe conflito. Às vezes o conflito está escondido e mascarado, que são os mais perigosos, né? Então o conflito normalmente ele está ali. Mas antes de eu falar sobre o conflito, eu preciso falar de algo muito importante para vocês conseguirem entender uma coisa. Existem duas pessoas iguais no mundo? O que vocês acham? Gêmeos. Gêmeos univitelinos são iguais? A princípio são, né? O código genético é igual. Mas conforme eles crescem, eles vão adquirindo suas próprias características. O entendimento sobre as situações, cada um vai ter a sua. Um vai ficar com o cabelo mais comprido, o outro mais curto. Pode ser que algum queira pintar ou não. Um pode ficar mais gordinho, um talvez seja mais rebelde. Ou seja, nem os gêmeos com o mesmo código genético vão ser iguais. Isso não acontece. Então, de forma geral, nós temos no mundo bilhões de pessoas, e essas pessoas são diferentes entre si. Podem até parecer em alguns pontos, mas são diferentes entre si.
Cada pessoa tem a sua história, tem a sua vivência, tem a sua forma de entender o mundo, teve as suas dores e teve um aprendizado em como lidar com essas dores. Inclusive, é muito engraçado que se a gente pegar numa família com vários irmãos, cada irmão vai ter um comportamento diferente, mesmo sendo criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, ao mesmo tempo. A percepção vai ser diferente, porque cada pessoa enxerga o mundo através do seu filtro, que é seu, né? Então a gente não, eu até falo assim para as mães e tudo mais, não existe criação perfeita, por mais que a gente se esforce, ainda assim, sempre a percepção da pessoa vai ser dela, a gente, né, não tem como evitar ela perceber algo assim ou assado. Então que a gente não entre nessa neura de, eu tenho que acertar tudo, não existe acertar tudo. E se eu tenho no mundo bilhões de pessoas e elas são diferentes entre si, cada uma com seu código de conduta no bolso, como que essas pessoas se interrelacionando? Vamos pensar um pouquinho. Quer ver uma coisa? Eu gosto de te trazer bem prático, assim. Quando a gente casa, quando a gente resolve casar, é porque a gente ama aquela pessoa. A gente ama demais uma pessoa, decide passar a vida, tem objetivos em comum, tem interesse em construir junto algo, e a gente casa. Não dá conflito? Pelo menos nos primeiros meses não dá um monte de conflito. Por que dá um monte de conflito? Poxa, vocês amam aquela pessoa. Por que dá conflito? Conflito tem a ver com falta de amor. Conflito tem a ver com não gostar ou não se importar com o outro. Por que duas pessoas que decidiram viver uma vida juntos têm conflito? Pelo simples motivo que cada pessoa define o que é certo e o que é errado para si. E quando a gente passa a viver junto com o outro, a gente não sabe gerenciar esses valores. Esses valores, esse jeito de ser nosso, isso é o que eu chamo de subjetividade. Cada pessoa tem a sua. E não tem como dizer que uma subjetividade é melhor ou é pior. Não existe isso. Cada pessoa tem a sua subjetividade. E por que o conflito normalmente acontece? Principalmente quando a gente casa, ama a pessoa, escolheu viver com a pessoa, a gente passa a viver junto com a pessoa e o conflito começa. Por quê? Porque é uma subjetividade e outra subjetividade tendo que conviver juntas e tomar decisões juntas, sendo que cada uma decide de uma maneira. Quer ver uma coisa? E eu tô junta já há bastante tempo, mas uma coisa que me irrita profundamente até hoje, o James faz errado. Eu tô forçando a barra, né? Não existe errado, tô só sendo irônica. Mas, assim, uma coisa que me irrita profundamente. E para ele, uma coisa totalmente sem valor. Quando ele vai lavar roupa, normalmente eu que lavo a roupa, né? Que eu sou chata, eu sou cri-cri. Mas quando ele decide lavar roupa, ele lava as roupas que estão ali. E se tiver só um pé de meia, ele lava só um pé de meia. Porque em algum momento outro pé de meia vai aparecer. E isso me irrita demais. Demais. Eu fico louca porque não tem um pé de meia. Enfim. E isso é subjetividade. Em que código de conduta está escrito que tem que lavar os dois pés de meia juntos? Ou em que código está escrito que os pés podem ser lavados separados? Quer ver lavar louça? Para lavar louça, primeiro eu organizo tudo ao redor. O James joga tudo na pia e vai lavando. Aí quando eu tô lavando louça, ele se irrita, porque eu lavo devagar demais. Quando ele tava lavando louça, eu me irrito, porque ele tá sujando a esponja, esfregando a sujeira em tudo. Quem tá certo e quem tá errado? E agora? Peguei vocês, né? É claro que não existe um certo e um errado, não nessa situação, né? Então pense o seguinte: se cada pessoa tem o seu código de conduta, né, que foi criado a partir de toda uma história familiar, uma vivência, a partir do que ela vivenciou, passando pelas dores, dificuldades e o que ela aprendeu. Agora pensem, né, se no casamento tem conflito, sendo que a gente ama a pessoa e decide passar junto, pensa numa empresa, que talvez não seja uma pessoa, sejam várias. E as pessoas, elas não escolheram viver juntas. E talvez elas nem se amem. Pelo contrário, às vezes elas nem gostam umas das outras. Mas elas são obrigadas a conviver. Cada uma com o seu código. Como que não vai dar conflito? E aí, voltando lá no início que eu falei, se a gente compreender que conflito tem a ver com algo que não tá dando certo, então eu vou julgar que nunca nada na minha vida vai dar certo, porque conflito vai ter
o tempo inteiro. Até aí faz sentido o que eu tô falando, gente? Eu tô tentando trazer verdades de uma forma não tão bruta, mas o que eu quero dizer? Conflito tem o tempo inteiro e tá tudo bem. E vocês têm que gostar de conflito. Eu já vou provar para vocês por que vocês têm que gostar do conflito. Eu estou seguindo meu roteiro aqui. Se eu tenho duas pessoas que pensam diferentes e elas começam a se atritar, começa a dar conflito, será que a solução é eu achar uma maneira de unificar isso e fazer as pessoas pensarem iguais para não ter mais esse tipo de conflito? O que vocês acham? Será que eu tenho que tornar as pessoas iguais para evitar conflitos? Será que esse é o caminho? Claro que não. Obviamente que não. Inclusive tem uma frase, não sei de quem, mas eu gosto dela, ela faz bastante sentido para mim, que é, se no ambiente de trabalho duas pessoas concordam com tudo e pensam iguais, uma delas é desnecessária. Porque o conflito, ele tem essa capacidade de construir. O conflito não é uma briga. O conflito é uma discordância entre as pessoas. Significam 2 pontos de vista, 3 pontos de vista sobre a mesma situação. E não quer dizer que um está certo ou um está errado. Não é uma disputa para ver qual é o melhor. Mas são 3 pontos de vista que, se bem gerenciados, estou falando 3 como exemplo, né? Mas são vários pontos de vista que, se bem gerenciados, eles vão construir algo melhor. Porque não precisa ser o jeito de um ou o jeito de outro. Pode ser um terceiro jeito criado a partir das duas formas. Né? Pode ser um jeito diferente, inovador, específico. E normalmente é isso que acontece nos casamentos. Então, quando a gente casa, normalmente tem conflito. Até que a gente se adapte ao jeito um do outro. E isso leva um tempo. Esse tempo é o tempo necessário para a gente conseguir entender até que ponto eu consigo ceder, até que ponto o outro vai ceder, até que ponto isso aqui vai servir para nossa relação ou não vai servir, e aos poucos a gente vai ajustando. É claro que é mais fácil no casamento, porque como eu estava falando antes, né? O casamento é mais fácil porque a gente se ama. Então, a princípio, a gente sempre vai tentar conversar. Nas empresas é mais complicado, porque conversar exige maturidade, né? Então, nas empresas, muitas pessoas elas não têm essa maturidade, não porque elas são ruins ou imaturas, não me interpretem mal, mas elas não têm essa maturidade porque elas não foram ensinadas, porque elas nunca pensaram que poderiam discutir sobre um determinado assunto. Porque o conflito ele é mal visto na nossa sociedade. As pessoas acham que ter conflito significa que alguém é ruim, alguém é brabo, alguém não aceita, porque o bom na nossa sociedade, o bem visto, é a pessoa que cede, ou é o banana, enfim, né, independente. Mas se uma pessoa impõe, a outra cede, então quem cede é o bonzinho, e quem impõe é o malzinho. Mas na verdade não precisa ser assim, nem deve, porque aí realmente é disfuncional. E aí eu preciso que vocês entendam que não é porque existe um conflito que vai ser disfuncional. Porque o problema, no fundo, não é o conflito. O problema é, digamos assim, o jeito que as pessoas lidam. E aí gera conflito. O problema é a maneira que as pessoas se posicionam. O problema é, muitas vezes, a comunicação. Eu tenho na minha cabeça, e eu trabalho muito com conflito, assim, eu acho que uma das coisas que mais eu faço na minha vida é gerenciamento de conflito. Para mim, sempre existe um princípio. Se existe conflito, existe um mal-entendido. Sempre. Eu sempre parto desse princípio. Ninguém é bom e ninguém é mal. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Eu nunca parto desse princípio que um tá certo e eu preciso descobrir quem tá certo nessa história. Porque talvez não exista um certo, exista mal entendido.